A paz do nosso Senhor Jesus Cristo. Estamos aqui para mais um momento de reflexão da palavra do Senhor de todos os dias. Nosso convidado especial sempre é o nosso Jesus, que nos dá tema e revelação da sua poderosa palavra. Então já compartilha aí, se inscreva no nosso canal, nos ajude. Eu tenho certeza que essa palavra será uma bênção para todos nós. Eu quero compartilhar aqui nas cartas aos Romanos, capítulo 3, versículo 23 em diante da palavra do Senhor, que diz assim: porque todos pecaram e destituídos estão da glória de Deus. Destituídos, retirados, né? Quando a pessoa é destituída do seu cargo, né? Ela foi mandada embora, então foi destituída. Aqui da mesma forma, todos pecaram e destituídos estão da glória de Deus. Nós fomos retirados da glória de Deus. Aí vem a parte boa, né? A parte que é excelente para mim e para você. Sendo justificados gratuitamente pela sua graça, pela redenção que há em Cristo Jesus. O Senhor nos redimiu através da sua graça, através do seu poder, ao qual Deus propôs para propiciação pela fé no seu sangue, para demonstrar a sua justiça pela remissão dos pecados dantes cometidos sob a paciência de Deus. Quer dizer, o Senhor nos justificou pela fé em Cristo Jesus, pelos nossos pecados antes cometidos, né, sob a paciência de Deus, para demonstração da justiça neste tempo presente, para que ele seja justo e justificador daquele que tem fé em Jesus. Louvado seja Deus. Muito importante nós termos fé, muito importante nós sabermos que nós éramos destituídos, mas pela graça do Senhor nós fomos chamados de volta para a remissão dos nossos pecados. A palavra do Senhor começou dizendo: todos pecaram e destituídos estávamos da glória de Deus. Mas o Senhor enviou o teu Filho naquela cruz para nos redimir. E hoje nós somos redimidos e também livres de uma condenação. Por que eu sou livre dessa condenação? Por que você é livre dessa condenação? Vamos ler a palavra do Senhor. Ainda no livro de Romanos, nós estamos aqui no capítulo 8. Vai anotando aí. Capítulo 8, versículo 1 diz assim: portanto, agora nenhuma condenação há para os que estão em Cristo Jesus, que não andam segundo a carne, mas segundo o Espírito. Vai entendendo aí. Pois agora nenhuma condenação há para os que estão em Cristo Jesus, para aqueles que não andam segundo a carne, mas segundo o Espírito. Vai entendendo o que o Senhor quer dizer conosco. É muito importante nós lermos a palavra do Senhor e entendermos por que nós estamos agora sendo redimidos e por que agora não há mais condenação sobre nós. Por quê? Porque nós éramos condenados, mas agora não. Mas por que nós não somos condenados? Porque nós agora estamos em Cristo e por isso nós não somos mais condenados. Mas para aqueles que não andam segundo a carne. Por que segundo a carne? Vamos entender também. Versículo 6, capítulo 8, versículo 6 diz assim: porque a inclinação da carne é morte. Vai entendendo aí. Mas a inclinação do Espírito é vida e paz. Nós vamos entender por que a inclinação da carne é morte. E também vamos entender por que a inclinação do Espírito é vida e paz. Então nós vamos aprender tudo isso hoje através da poderosa palavra do Senhor. É muito importante aprendermos, né, e entendermos por que a inclinação da nossa carne é morte. Por que o Senhor fala isso? Nós vamos entender quais são as obras da carne e quais são as obras do Espírito. Aqui no livro de Gálatas, capítulo 5, versículo, louvado seja Deus, versículo 16. Vamos começar aqui. O título diz assim: as obras da carne e o fruto do Espírito. Versículo 16 diz assim: digo, porém, andai em espírito e não
cumprireis a vontade da carne. Porque a carne cobiça contra o espírito, e o espírito contra a carne. Estes opõem-se um ao outro. Presta bem atenção. A nossa carne, essa carne, são os desejos, vontades, prazeres. A nossa carne tem vontade, desejos e quer ter prazer. Então a nossa carne, ela luta contra o nosso espírito, contra o Espírito de Deus que é em nós. Precisamos entender por que há essa luta da nossa vontade, dos nossos prazeres, dentro da nossa carne. Por que ela se opõe um ao outro? Para que não façais o que quereis. Porque por isso que o Espírito Santo, por isso que a palavra diz que não sejais dominados pela vossa carne. Vai entendendo aí. Mas se sois guiados pelo Espírito, não estáis debaixo da lei. Por quê? Porque as obras da carne são manifestas, as quais são prostituição, impureza, lascívia, idolatria, feitiçarias, inimizade, porfia, emulações, iras, pelejas, dissensões, heresias, invejas, homicídios, bebedices, glutonarias e coisas semelhantes a esta, acerca das quais vos declaro, como já antes vos disse, que os que cometem tais coisas não herdarão o reino de Deus. Então é muito sério. Quando você é guiado pela sua carne, isso aqui são as obras da carne que foi falado. Mas nós vamos também entender por que a palavra do Senhor diz que a inclinação da carne é morte, justamente porque a nossa carne deseja tudo isso aqui, tudo isso que foi falado. Mas qual que é a inclinação do Espírito? Nós também vamos entender porque a inclinação do Espírito é vida e paz. E qual que são as inclinações do Espírito? Versículo 22 diz: mas o fruto do Espírito é amor, gozo, paz, longanimidade, benignidade, bondade, fé, mansidão, temperança. Contra essas coisas não há lei. Isso é mais importante. Essa é a prática que nós precisamos ter. Por que a palavra começa dizendo o fruto do Espírito é amor? Porque Deus, ele é amor. Deus, ele é amor e quer que nós amamos uns aos outros. Para isso, nós precisamos ter o fruto do Espírito. Por que há tanta maldade no mundo? Porque está sendo dominado pela carne. Isso é o que nós precisamos combater todos os dias. Quando estamos vivendo em Espírito, nós estamos nos aproximando de Deus e vivendo segundo a vontade de Deus, segundo os princípios, segundo os propósitos que Deus estabeleceu para cada um de nós. Essa é a vontade do Espírito que há em nós. A nossa carne, ela sempre vai inclinar realmente para o pecado. Por isso que nós estávamos destituídos da glória de Deus, porque a nossa carne se inclinou para o pecado. Mas quando nós voltamos a entender os princípios de Deus, a palavra do Senhor diz que agora já não há nenhuma condenação para os que estão em Cristo Jesus. Aqueles que não andam segundo a carne, mas segundo o Espírito. Nós precisamos ser dominados pelo Espírito. Precisamos ser dominados pela vontade de Deus, não pela vontade da nossa carne. Por isso que o mundo está sendo destruído, porque há muitas pessoas sendo dominadas pela sua carne. São muitas pessoas sendo dominadas pelos seus prazeres, pelas suas vontades, e não são pela vontade de Deus. Mas que nós voltamos para esse princípio. Aprenda a entender quais são os princípios e a vontade de Deus para a nossa vida. A vontade de Deus é que nós estejamos sempre vivendo segundo o Espírito, não segundo a nossa carne. Mas eu quero orar por você nesse dia, para que Deus venha cada dia revelar a você a sua própria vontade. Soberano Deus e eterno Pai, obrigado por essa palavra maravilhosa. Abençoe a vida do meu irmão, da minha irmã que ouviu, que ele possa também, meu Pai, ser
aqui, meu Deus, ouvinte não somente, Pai, mas praticante da Tua palavra. Que ele venha, meu Deus, ó Pai, fazer uso da leitura diária, uso da Tua palavra, tudo, meu Pai, que o Senhor tem para nós está escrito neste livro, tudo que o Senhor tem para nós, tudo que é revelado, meu Pai, está aqui, Senhor. Que o Senhor possa nos mostrar cada dia o caminho, a direção para nós possamos vencer todas as batalhas, todos os projetos do mal, para que nós não venhamos, meu Pai, andar segundo a nossa carne, mas que nós venhamos andar segundo o Teu Espírito, meu Pai, porque nós sabemos que os frutos do Espírito são bons, meu Pai: amor, longanimidade, benignidade, temperança, domínio próprio. Tudo isso faz parte, Senhor, do Teu fruto, do fruto do Teu Espírito. Mas os frutos da carne, meu Pai, não são, meu Pai, para que nós venhamos vencer, mas os frutos da carne são morte. Por isso, meu Pai, nós desejamos, meu Pai, vencer e termos vida e vida eterna com o Senhor, em nome de Jesus. Deus abençoe, não deixe de compartilhar e se inscreva no nosso canal, em nome de Jesus.